Guiado pela luz. Teruaki Kawai. Capítulo 1. Entreguei-me de corpo e alma à obra divina de construção do paraíso terrestre. Parte 1. Uma vida que vale a pena ser vivida. Constantemente sou interpelado por várias pessoas. Reverendo, o que foi que o levou a entrar na vida religiosa? Reverendo, para o senhor, o que significa a vida que vale a pena ser vivida? Perguntas dessa natureza me são dirigidas particularmente pelos jovens. Através delas, sinto a grande expectativa que eles acalentam de ouvir palavras que lhes toquem o fundo do coração. Palavras cheias de sabedoria e certeza. Nesse momento, no meu íntimo, ressurgem lembranças da minha mocidade. Com a permissão de Deus, quando completei 17 anos, fui aceito como fiel da igreja. Naquela época, o que mais me atraiu foram os ensinamentos sobre a transição da noite para o dia e sobre o bem e o mal. O ensinamento sobre a transição da noite para o dia explica a grande mudança da civilização mundial, nunca antes experimentada pela humanidade. Quanto ao ensinamento sobre o bem e o mal, é um ensinamento realmente único, que define e situa as pessoas do lado do bem ou do mal, dependendo de crerem ou não no invisível. Eu nunca tinha ouvido falar e muito menos pensado nessas teses tão inusitadas. Após 10 dias de aulas de iniciação, estava fascinado por elas. Quando lia os ensinamentos, recebia Jorei ou assistia às aulas, concordava com tudo. É isso mesmo, é isso mesmo. Parecia que estava compreendendo muito bem e não fazia qualquer resistência. Entretanto, depois que me tornei fiel da igreja, começava a vacilar. Tão logo me via fora do ambiente da igreja, no mundo secular. Passei a ter dúvidas sobre tudo aquilo que me parecera claro. Será que é isso mesmo? Desfeitas as primeiras dúvidas, logo depois surgiam outras. Gradativamente, fui ficando encurralado, sentindo-me como se estivesse na encruzilhada da vida. Não podia confessar isso a qualquer pessoa, mas a experiência própria de salvação miraculosa, quando estava a um passo da morte, não me permitia continuar em tal situação. Depois de vários dias de dúvida e insegurança, confessei meu problema a um amigo. Precisei de muita coragem para declarar honestamente tudo aquilo que não compreendia. Quando acabei de falar, observei a reação dele. A minha atitude era seríssima. A fisionomia absolutamente segura de meu amigo abalou-se repentinamente. Falando a verdade, eu estou sofrendo tanto quanto você, respondeu-me sem ânimo, em voz baixa. Como eu, ele também tinha dúvidas e provavelmente sentia-se inseguro. Desde então, ficamos mais amigos por termos tido um conhecimento mútuo daquilo que não conhecíamos antes. Vamos, empreguemos todo o ardor de nossa juventude para resolver este problema. Sem que esperássemos, as nossas opiniões coincidiram. Foi nessa ocasião que decidi dedicar-me integralmente à obra divina. Desde então, a principal luta que travei foi para destruir os preconceitos materialistas.
Os conhecimentos recebidos através da educação materialista do passado deveriam ser pulverizados e os meus hábitos de vida revisados desde as raízes. Para isso, comecei a reler avidamente os ensinamentos, negando e renegando a impressão de que já os tinha compreendido. Tornava a lê-los repetidamente, pois, como diz o adágio, lendo 100 vezes um texto, o seu sentido automaticamente se torna claro. Entretanto, percebi que o verdadeiro entendimento e a plena convicção nos ensinamentos só poderiam ser conseguidos através da prática, através da minha própria experiência. Assim, na divulgação da fé, passei a analisar cada fato à luz dos ensinamentos, fosse ele agradável ou desagradável, até que conseguisse compreender a sua causa. Mesmo no que se refere à crença em Deus, antes de me tornar fiel da igreja, a minha fé era tão fraca que, se falavam que ele existia, eu concordava. Mas, se falavam que não existia, eu também concordava. Quando comecei a crer na existência de Deus, ainda não era uma crença absoluta, mas apenas racional, muito longe daquele estado expresso por Meishu Sama. Às vezes, Deus trabalha às nossas costas, outras vezes, à nossa frente, outras, ainda, junto a nós. Inclusive, depois que ingressei na igreja, ainda não conseguia sentir realmente a existência de Deus, a não ser através do Jorei. Entretanto, quando o corpo espiritual do ser humano é purificado através da luz invisível de Deus, pela ministração do Jorei, acontecem milagres inexplicáveis. Passando diversas vezes por essas experiências, comecei a acreditar que os ensinamentos são a verdade. O Jorei me fez entender naturalmente a relação entre Deus e o homem. Emocionei-me particularmente quando mudei meu pensamento egocêntrico, voltado para as coisas materiais, em pensamento centralizado em Deus, o que me fez compreender que os meus pensamentos, palavras e ações em relação a Deus e os resultados obtidos estavam intimamente ligados. Por exemplo, entendi que, embora não sejamos bem-sucedidos quando nos empenhamos em fazer alguém feliz, esse resultado é passageiro. Se formos perseverantes, conseguiríamos sentir na alma a proteção de vida. Mesmo na ministração do Jorei, há diferença entre os pensamentos. Vou ministrar Jorei e peço permissão para ministrar. Neste, colocamos-nos em segundo plano e Deus em primeiro. Naquele, vemos o inverso. Essa diferença é tão grande quanto a distância entre o céu e a terra. Atualmente, posso dizer que, para mim, isso é mais do que natural, mas, naquela época, foi uma descoberta inestimável que me serviria de apoio. Pesquisando as leis que, centralizadas em Deus, ligam o pensamento, as palavras, as ações e os resultados, obtive plena convicção desta verdade. Tudo está nas mãos de Deus. Por mais ignorante que eu fosse, ao certificar-me de que a lei do espírito precede a matéria é uma verdade, não poderia duvidar do ensinamento sobre a transição da noite para o dia, que é uma revelação divina. Foi assim que consegui descobrir a minha missão no caminho de Deus
e pude me tornar um fiel que se sente orgulhoso de entregar e dedicar a vida a serviço da construção do paraíso terrestre. Mundo de perfeita verdade, bem e belo. Portanto, só posso pensar que as múltiplas experiências que eu passei foram determinadas por Deus, a fim de que eu pudesse me tornar o que sou hoje. Por isso, respondendo aos jovens, eu digo o seguinte: é importante o homem trabalhar para viver, mas antes de escolhermos uma profissão como meio de sobrevivência, esforcemo-nos por descobrir a vocação que Deus nos atribuiu. Se acharmos que ela é o caminho ao qual não nos arrependeremos de dedicar toda a nossa vida, lancemo-nos a ela de corpo e alma. Caso hajam assim, Deus lhes dará uma vida que vale a pena ser vivida.